Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta do seu rosário é um filho que ali está. Se não fosse o preto velho, eu não sabia caminhar. Cada conta do seu rosário é um filho que ali está. Se não fosse o preto velho, eu não sabia caminhar. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta no seu rosário é um filho que ali está. Se não fosse os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Cada conta do seu rosário é um filho que ali está. Se não fosse os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Saravá os pretos velhos. Boa noite, meus filhos, minhas filhas, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, a bênção dos mais novos, a bênção dos mais velhos. E a gente está aqui nesse mês de maio, né? Começando um novo ciclo de orações. Esse mês agora a gente vai fazer as orações às segundas-feiras, para a linha de trabalho dos pretos velhos e para Pai Obaloaê, sempre objetivando os caminhos da cura e pedindo a proteção para nós mesmos. Eu sou Elisa Petrillo, dirigente de Ibirá, Templo Escola de Umbanda, Filhos de Aruanda. E o que nós podemos falar sobre esta linha de trabalho? Preto Velho é a linha mais emblemática que existe na Umbanda, no meu ponto de vista. Eu pelo menos não conheço nenhum terreiro que não trabalhe, um terreiro de Umbanda sério que não trabalhe com pretos velhos. Os pretos velhos são uma linha muito, muito popular de trabalho. Então, é preciso que a gente deixe bem claro aqui que preto velho é um arquétipo. São espíritos que se concentram nesta linha e esses espíritos eles vêm para trabalhar a nossa ancestralidade. Eles vêm para nos ensinar a sermos pacientes, calmos, perseverantes. Eles nos ensinam a ter simplicidade, humildade, e acima de tudo fé, né? Quem é que não gosta de um abraço de um preto velho? Quem é que não gosta de uma palavra de um preto velho? Não conheço nenhuma pessoa que não goste de um axé do preto velho. O preto velho é um espírito que carrega muita sabedoria e é a linha de trabalho da Umbanda que trabalha verdadeiramente a magia. Eles são exímios magistas, exímios. Normalmente, nessa linha trabalham espíritos muito antigos, espíritos que podem ter sido ou não de negros escravos, porque é um arquétipo. Não necessariamente que os espíritos que se manifestam dentro da linha de preto velho sejam ou tenham sido em vida negros ou velhos, né? Então, esses espíritos, eles nos trazem
muito conhecimento sobre magia. Eles já se manifestavam, veja bem, eu acredito que a Umbanda, ela existe há muitos séculos, muito antes da vinda de Zélio de Moraes. Porém, nós consideramos que na forma como ela é trabalhada hoje em dia, ela foi alinhada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E é por isso que nós consideramos Zélio de Moraes como fundador da Umbanda. Então, Zélio, logo no comecinho, logo após a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele decidiu que no dia seguinte, a primeira aparição dele seria feito um ritual na casa do aparelho dele. Logo na sequência que ele se manifestou e determinou como é que teria que ser desenrolar os trabalhos, a roupa branca, os horários para início e término, enfim. Logo após ele ter passado algumas diretrizes, apareceu um outro espírito. E esse espírito era de Pai Antônio. E Pai Antônio, no começo, causou, assim, muita estranheza, né? As pessoas que estavam ali presentes, porque ele se manifestava de uma forma até meio tímida. Ele tinha um pouco de receio das pessoas, ele achava... As pessoas insistiam que ele se sentasse na mesa, porque, para quem conhece a história de Zélio de Moraes, sabe que lá existia uma mesa, como existe até hoje na tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, era comum se sentarem à mesa e os espíritos falarem ou conversarem ali sentados. E Pai Antônio não queria saber de sentar na mesa. Pai Antônio só pediu um toco. Um toco para sentar, porque ele queria ficar lá no canto e ele queria ficar lá no chão. Ele achava que lá na mesa era o lugar de branco e que era o lugar do senhorzinho e que ele tinha que a respeitar. Então, as pessoas que estavam presenciando aquele ritual, elas se emocionaram muito com as reações desse espírito e perguntaram se ele sentia falta de alguma coisa que ele tivesse deixado em terra, e ele falou assim: a cachimba que nego deixou no toco, manda moleque buscar. De onde saiu um ponto muito famoso, muito tocado na Umbanda, assim: minha cachimba tá no toco, manda moleque buscar. No alto da derrubada, minha cachimba ficou lá. Um dia me perguntaram o que era essa tal de derrubada. Derrubada eram as árvores que eram derrubadas e ficavam os troncos amontoados uns em cima dos outros. Esses troncos eram utilizados na construção, nos fogões, para aquecer os lares. Então, era no meio do mato, quando se derrubavam as árvores e se amontoavam os troncos. Então ele cantava, ele disse que o cachimbo dele estava lá. Tanto que na outra oportunidade, quando ele se manifestou, várias pessoas da assistência e da família do Zélio levaram cachimbos para dar de presente para essa entidade. Então, esta entidade foi, dentro do ritual de Umbanda, a primeira que nós consideramos que colocou um elemento físico e que foi dali para frente utilizado por todas as demais entidades que trabalhavam nesta linha de pretos velhos. Este elemento era o cachimbo com o fumo, ou muitos pitavam também o fumo de corda enrolado no papel de palha. Então, essas entidades, elas manipulam com muita maestria esses princípios da defumação, principalmente da defumação dos consulentes. E depois esse costume enveredou pelas outras linhas.
Por isso é que a gente deve sempre estudar a Umbanda, porque hoje em dia nós temos várias escolas que pregam que não se deve utilizar o fumo pelas entidades, porque isso acaba sendo um péssimo exemplo, enfim. Existe um princípio mágico atrás do uso ritual do fumo. E as entidades, elas não tragam. As entidades, elas pitam. Pitar é puxar um pouco a fumaça e jogar no ar. E quando elas fazem isso, elas estão fazendo uma limpeza no campo energético do consulente, no campo energético do próprio terreiro, no campo energético do próprio médico com quem elas estão trabalhando ou dos cambonos que estão ali assistindo. Então, a linha de Pretos Velhos é muito versada nessa questão de magia. Eles trabalham muito os 4 elementos. Quem nunca viu um preto velho dentro de um terreiro com uma vela acesa, ele está mexendo com o elemento fogo, aí ele pede um copo d'água para deixar ali do lado, ele está mexendo com o elemento água. Aí ele está, de repente, pitando aquele cigarrinho de palha, aquele cachimbinho, e ele está mexendo com o elemento ar. E aí ele pede uma ervinha, porque ele vai benzer o filhinho que está na frente dele, com arruda, com guiné, com uma hortelã. Então ele está mexendo com o elemento terra, o elemento vegetal, né? Então eles são profundos conhecedores dos princípios de magia. Se engana quem pensa que Preto Velho é uma entidade que não tem condição de ter força para derrubar o que quer que seja, porque eles são as entidades que manipulam a magia. E as demais entidades têm plena consciência e ciência disso. Quem nunca viu um quiumba se dobrar para um preto velho, um Exu pedir a bênção de um preto velho, não conhece a Umbanda. Ou não conhece a Umbanda verdadeira. Porque a força dessas entidades é muita, é muita. Então, a elas nós devemos recorrer nessas ocasiões, principalmente agora que estamos nesta situação de pandemia, pedindo que essas entidades, com seu conhecimento mágico, destravem todas as energias que sejam negativas, que estejam atuando contrariamente aos interesses daqueles que estão buscando uma cura, daqueles que estão buscando uma vacina, aqueles pesquisadores, né? Para que essas entidades, com o seu conhecimento mágico, nos deem paciência para assimilar o que está acontecendo, nos deem sabedoria para lidar com toda essa situação, nos deem caridade para entendermos uns aos outros, os problemas dos outros, onde é que aquilo nos afeta, entendermos que nós fazemos parte de um grande circuito, uma grande ciranda. Se uma pessoa resolve largar as mãos dos irmãos que estão ao seu lado, vai ficar um buraco ali. Nós, nessa hora, nós precisamos ser coesos, nós precisamos nos deixar abraçar pela energia do amor, nos colocar no lugar dos outros e nos deixar abraçar pela energia do amor. Isso é muito importante para que a gente tenha êxito. E é muito importante que a gente peça a eles, sobretudo, que acalmem os nossos governantes, que
que os nossos governantes, eles estão tão desnorteados quanto qualquer outro dos filhos que estão aqui embaixo, porque é uma situação muito grave. Eu garanto que se a gente fosse se colocar no lugar de um dirigente, qualquer que seja, dirigente de uma cidade, de um estado, eu não faço política, vejam bem, eu não faço política. Mas se a gente parar para pensar, se fosse eu nessa situação, o que eu iria fazer? Que valores que eu iria tratar? Seria impossível você agradar todo mundo. Eu me vejo nessa situação enquanto dirigente de terreiro hoje, né? Então, é muito fácil a gente criticar, mas é muito difícil a gente entender. Então, que os pretos velhos nos deem a sabedoria de compreender tudo isso que nós estamos passando, por que nós estamos passando, o que podemos fazer para melhorar. Não adianta a gente se queixar. Pai Jerônimo, que é o preto velho com quem eu trabalho mais, eu tenho um casal, mas Pai Jerônimo é o que mais vem, ele sempre diz assim: você quer resolver ou você quer se queixar? Porque ele diz que a maioria das pessoas prefere se queixar a resolver. Então, vamos ficar com essa sabedoria de Pai Jerônimo hoje. E vamos partir para as nossas orações. E vocês também coloquem as intenções pessoais de vocês, desde que não sejam prejudiciais ao seu próximo, tá bom? Então a gente começa com a prece de Cáritas, porque a Cabocla Tibagi sempre pede que a gente faça a prece de Cáritas antes. Ela pede que se possível, quem puder, reze a prece de Cáritas todos os dias. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos rezar para Pai Obaloaê, mas antes, a pedido de Pai Jerônimo, rezamos para São Roque, santo que lida e combate as pandemias. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e fostes socorrer os doentes e não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte, lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defenda-as das nossas criações, da peste e da doença. Dai-nos a saúde, a paz na família e o espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade
do Espírito Santo. Amém. Oração a Pai Obaloaê. Salve o Senhor, salve o Rei da Terra, médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da bem-aventurança. Em Ti depositamos nossas dores e amarguras, rogando-Te as bênçãos de saúde, paz e prosperidade. Faz-nos, Senhor do trabalho, um filho com disposição para enfrentar os desafios diários. Faz-nos digno de merecer todo dia e toda noite as vossas bênçãos de luz e misericórdia. Atotô Baluaê. Atotô, meu Pai. Nós fazemos agora uma oração pela cura e depois nós faremos as preces de pretos velhos. Pai celestial que habitais o nosso interior, impregna com a tua luz vital cada célula do nosso corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do nosso ser. Na nossa verdadeira realidade, como filhos de Deus, perfeitos que somos, não existe doença. Por isso que se afaste de nós todo o mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias, vermes nocivos, formas pensamento negativas, miasmas, larvas astrais, seres fora do físico, que possam nos provocar males, para que a perfeição se expresse no nosso corpo, que é o teu templo. Pai, teu divino Filho disse, pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Portanto, temos absoluta certeza de que nossa oração de cura já é a própria cura. Para nós, agora só existe esta verdade, a cura total. E que a imagem do mal permaneça por algum tempo no nosso corpo, mas para nós só existe a imagem mental da cura e a verdade da nossa saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em nós estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o nosso corpo. O poder de Olorum agindo em nós, realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a nossa verdade mental e, portanto, é a verdade do nosso corpo. Agradecemos a Ti, porque Tu ouvistes a nossa oração. Damos graças a Ti com alegria, com as forças interiores, porque Tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em nós, em resposta ao nosso pedido. Assim será. Fazemos uma prece aos pretos velhos, uma prece de autoria de Átila Nunes. Assim seja, preto velho, que estás em nosso pensamento e ocupas um lugar de destaque em nosso coração. Abençoado seja o teu nome no céu, assim como de redenção foi teu sofrimento na terra. Benditas sejam as tuas agonias físicas, assim como para sempre sejam louvadas as tuas angústias morais. Intercede por nós, junto ao Pai misericordioso. Tu que já galgaste as escaladas luminosas da espiritualidade, comunica-nos essa força inquebrantável que elevou teu espírito aos páramos celestiais, onde te encontras. Anima-nos a prosseguir, impávidos e serenos, através dos obstáculos da vida, e combate em nós o desânimo traiçoeiro que com o banzo fatídico nos aniquila o ser. Ajuda-nos a vencer na vida material, assim como quando em vida tu ajudaste com teu labor escravo o teu senhor de engenho. Ensina-nos a ter com a tua experiência milenar a calma, a resignação, a compreensão de que muito necessitamos e que estejamos sempre contigo. Glória a ti, bondoso preto velho. Oferecemos esta prece, reafirmando a nossa fé, a nossa crença e a nossa esperança na tua força espiritual, sempre a serviço do bem. Protege-nos, querido preto velho, que tanto sofrestes quando da tua passagem pela terra. Dai-nos a coragem que às vezes nos falta, para que possamos prosseguir na nossa jornada e algum dia tenhamos merecimento para receber as graças divinas, e que assim seja. Oração aos pretos velhos.
Louvados sejam todos os pretos velhos, louvados sejam vós que formais o sagrado rosário da Mãe Santíssima e a coroa das santas almas benditas, protetoras de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros pelo sofrimento, grandiosos pela humildade, bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorrei-nos quando nos encontrarmos em aflição. Concedei-nos, bondosos pretos velhos, a graça de... Podem falar o que vocês querem. E eu peço para que seja encontrada a cura para esta pandemia, através de vossa intercessão junto à Mãe Senhora Aparecida, Mãe Maria Santíssima de Jesus e de todos nós. Ensinai-nos, bondosos pretos velhos, a vossa humildade, o vosso amor, a vossa pureza de pensamentos, para que possamos cumprir a nossa missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade, amor e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. E agora, a última oração é de minha autoria. Amados pretos velhos, portadores da luz e da sabedoria, protegei-nos em nossos caminhos, para que não venhamos a sucumbir ante as tentações. Guiai-nos em nossas decisões, para que elas sejam sábias e tragam felicidade a todos. Amparai-nos com vosso imenso amor, para que possamos expandir este amor aos povos. Inspirai os nossos pensamentos, para que levemos boas obras aos nossos irmãos de jornada. Ensinai-nos a caridade, para que possamos auxiliar nosso próximo e também sermos auxiliados. Amados pretos velhos, portadores da paciência e ungidos com a paz de Pai Oxalá, envolvei-nos em suas doces emanações de brandura, para que possamos ser tolerantes e mansos em nossas atitudes com nossos semelhantes, e, sobretudo, fortalecei a nossa fé, para que não nos desviemos de nossos mais puros objetivos na caminhada que nos levará ao nosso progresso espiritual. Assim seja. Saravá os pretos velhos, saravá Pai Jerônimo da Guiné, vovó Josefina de Angola, todos os pretos velhos, todas as pretas velhas, a linha africana inteira. E não vamos desistir, vamos continuar resistindo. Eu vi que entrou no vídeo a mãe Neide, o que é uma honra para mim. Para quem não conhece, Mãe Neide Oyadoxum é de Alagoas, tem um terreiro muito lindo lá e um restaurante ótimo subindo a Serra da Barriga, que é a serra que leva ao Quilombo dos Palmares. Um passeio que eu indico muito a todas as pessoas que estiverem lá em Alagoas, lá em Maceió. Vão lá conhecer a comida de Mãe Neide, que é uma delícia. Mãe Neide, que é muito simpática. E subam até o Quilombo dos Palmares, porque é um lugar que vale a pena. Um lugar que hoje é um ambiente cenográfico, tá? Porque, obviamente, o tempo destruiu as construções que lá existiam, mas as construções que foram feitas hoje, elas visam a que as pessoas conheçam essa parte importante da nossa história, a parte da resistência, do que foi Palmares. Palmares foi uma coisa muito grandiosa, e lá existe a história dos principais cabeças que comandaram os quilombolas. E eu conheci muita coisa lá em Palmares. Eu tenho até 2 vídeos falando sobre isso. Eu filmei lá no Quilombo, nesse dia que eu conheci Mãe Neide. Filmei lá e contando um pouco daquelas construções, contando um pouco daquele lugar, né?
E foi até uma coisa engraçada, porque eu fui para Maceió, mas eu não pretendia em nenhum momento, eu queria ir para Maragogi, eu não pretendia ir no Quilombo. Quando eu estava chegando, que o meu avião desceu, estava aterrissando, eu escuto o pai Jerônimo falando assim para mim: minha filha, já que você está aqui, vá até o Quilombo dos Palmares. Eu achei aquilo uma coisa tão improvável, porque eu não sabia nem para que lado que ficava, não sabia nem se era perto, se era longe, se tinha como ir, eu não sabia nada. E aliás, eu não sei porque achava que era até mais perto, indo por outro estado, né? Ele falou: vá até o Quilombo dos Palmares. E parece que foi uma coisa, né? Logo na sequência eu encontrei uma pessoa que fazia um passeio exatamente para lá, e foi nesse passeio que eu fui que conheci mãe Neide, sua bênção, minha mãe, e conheci pessoas interessantíssimas lá no Quilombo, e pude conhecer um pouco da nossa história. Nós sempre devemos ler ou estudar aquilo que faz parte das nossas raízes. Entendendo as nossas raízes, nós conseguimos ter um entendimento maior de quem nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. E principalmente com relação ao nosso trabalho espiritual, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar para vocês uma excelente semana com a bênção dos pretos velhos. Segunda-feira estarei aqui novamente falando mais um pouco sobre essa linha que nos acompanha, uma linha muito doce, uma linha de trabalho muito doce, e estarei aqui falando com vocês sobre isto e também fazendo as nossas orações. Pai Vinícius Jardim, sua bênção, meu irmão, feliz que você está aqui, os lirianos que estão sempre com a gente, enfim, em homenagem aos lirianos, vamos cantar um ponto que eu aprendi no lírio, que é um ponto que fala assim: conga que treme na Aruanda não é meu, conga que treme na Aruanda não é meu, meu conga não treme nem nunca tremeu, meu conga não treme nem nunca tremeu. Ganhei um pé de arruda, foi papai do céu quem deu. Ganhei um pé de arruda, foi papai do céu quem deu. Meu conga não treme, nem nunca tremeu. Meu conga não treme, nem nunca tremeu. Saravá os pretos velhos. Forte axé a vocês todos, meus irmãos e irmãs. Até a próxima semana.